chefe do planeta falou: nossa, tem algum planeta emitindo um sinal. É o planeta Terra. Então ele mandou um emissário para o planeta Terra, vindo de outras galáxias. Mandou um emissário: pesquise lá de onde vêm os sinais. E a pessoa pesquisou e voltou lá para o planeta da outra galáxia. Olha, é o seguinte, esses sinais vêm de máquinas. Máquinas, mas quem faz essas máquinas? São homens que vivem naquele planeta. E do que são feitos homens? De carne. Carne, mas como é que pode carne fazer máquinas? Não, são de carne. Falando, não é possível. Porque carne, não é possível que carne pense. Não, são feitos de carne. Não, você deve estar enganado. Deve ser como aqui os nossos habitantes, que tem uma parte de carne e uma parte de carbono quântico. Então é possível de alguma forma. Não, é tudo carne. Mas que parte? Não, eles devem ter uma parte que pensa. Não, é o cérebro. Mas é carne também. Não, mas deve ser alguma coisa especial. Não, é carne. Carne que, inclusive, você sabe, carne estraga rápido. Então eles vivem pouco. Mas carne que pensa, carne que ama, carne que sente, não acredito. Diz assim: o senhor quer que eu repita novamente? Ou o senhor vai me chamar de mentiroso? Não, então não é possível que carne, ipsis literis, sinta, pense. Então o materialismo está em xeque, o organicismo. Pensar que o nosso pensamento produz, o nosso cérebro produz o pensamento, é a mesma coisa que achar que os atores moram dentro do seu televisor. Então, sabe o que os cientistas têm feito? Bom, se lesa que era a área do cérebro, não tem mais aquele comportamento. Então, teu televisor quebrou um botão, já não tem mais a novela. Não existe mais a novela. Então, é um raciocínio muito primário. Hoje em dia, o cérebro tem sido comparado a um computador. De fato, é um computador. Mas não existe um computador que produza o próprio programa. O programa é produzido por um outro ser que se chama programador, que instala o programa no computador. Então, o pensamento, a imaginação, elas não podem nascer de dentro do cérebro. Elas têm que vir de fora do cérebro e ser instalado no cérebro, por lógica formal do raciocínio informático. O Roger Penrose, da Universidade de Oxford, ele vai dizer que o ser humano é um ser biológico, psicológico e espiritual. Justamente, baseado no teorema de Gödel, um sistema não é capaz de ostentar autoconsciência. Quer dizer, o seu corpo não pode ter autoconsciência. A consciência do seu corpo tem que vir de fora dele. Por uma impossibilidade matemática, o seu corpo não pode produzir a própria consciência. Então a consciência tem que vir de fora. Como diz Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, a mente se debruça sobre o trapézio do cérebro. Então a mente é instalada no cérebro. O cérebro é um instrumento da pessoa, que é o espírito. Então, dentro da ciência formal, e eu procuro raciocinar dentro da ciência formal, existe uma impossibilidade da pessoa ser o próprio corpo, uma impossibilidade matemática. Outra questão fundamental que nós precisamos estar atentos é que ter um conceito errado de que a ciência é materialista, porque não é verdade, porque o materialismo não teve prova científica. Eu queria que alguém me dissesse aqui, qual foi o trabalho científico que provou o materialismo? Alguém sabe? Em qual laboratório foi provado o materialismo? Olha, eu já fiz essa pergunta, estou fazendo aqui na Universidade de Caxias do Sul. Eu já fiz na Universidade de São Paulo, foi o mesmo silêncio. Eu já fiz na maior parte das universidades brasileiras, foi silêncio. Fiz na Universidade de Miami, foi silêncio. Fiz na Universidade de Quebec, silêncio. Fiz na Universidade de Lisboa, silêncio. Fiz na Universidade de Londres, silêncio. Fiz na Universidade de Paris, silêncio. Até agora ninguém me respondeu, eu não encontrei. Também fiz uma pesquisa na internet, não tem um trabalho científico que tenha provado que o materialismo seja a realidade existencial. Então o materialismo não teve prova científica. Quando um cientista coloca uma visão materialista, é a opinião pessoal dele, não a opinião da ciência. Isso precisa ficar bem claro. Da mesma forma, um médico, se o médico se diz materialista, é a opinião pessoal dele, não é a opinião da medicina, porque a espiritualidade é um campo aberto à pesquisa científica.
E a ciência não fechou a sua compreensão sobre esse assunto. Assim também, nós poderíamos raciocinar do ponto de vista da própria física. Como o Roger perguntou assim, vocês estão me vendo ou estão vendo aqui essa mesa? Estão vendo o Dorival? Vocês estão vendo o Dorival aqui? Não estão. Vocês estão vendo a luz refletida no Dorival. Se a luz estivesse apagada, ninguém veria o Dorival. Porque a matéria é invisível. Então, vocês não estão vendo essas cadeiras, vocês estão vendo a luz refletida na cadeira. A matéria é invisível. Da mesma forma, do que é feita a matéria porque você aprendeu na escola? Do que é feita a matéria? Sou todo ouvidos. Átomos, isso. O que tem na superfície do átomo? Elétrons, isso, elétrons. O que acontece quando você aproxima um elétron do outro? Se repele. Por que se repele? Porque tem mesma carga. Dois ímãs de mesma carga se repelem, não é assim? Tá. Então, quando você toca a matéria, na verdade, o que você sente como impressão tátil não é o toque, mas é a força de repulsão eletrostática entre os elétrons. Então, existem elétrons nesse chão aqui, uma camada de elétrons, e eu estou pisando sobre essa camada, flutuando sobre essa camada, porque os meus pés também são de elétrons na superfície. Então há uma repulsão eletrostática. Se fosse possível tocar a matéria, haveria fusão atômica. Seria um aperto de mão, uma explosão, um abraço, uma explosão. Acabava o mundo. Às vezes acaba, um abraço pode acabar o mundo, mas veja, eu queria que vocês raciocinassem. A matéria é invisível e a matéria é intangível. Então o materialista acredita no que ele não toca e naquilo que ele não vê. Precisa ter muita fé para se tornar um materialista. Oi, filha, o que é que você está perguntando? A escuridão é o medo. O medo é a escuridão, não é? Então, a questão é que falar de espiritualidade numa universidade é sobretudo trazer à ciência a lucidez e a honestidade. Na Universidade de São Paulo, onde eu me formei, o primeiro artigo da Universidade de São Paulo, do Estatuto, é: a universidade deve ensinar e pesquisar todas as formas de pensamento. Todas as formas de pensamento. Isso inclui todas as culturas, inclusive. O professor Miguel Reale, que foi reitor da USP, um dos maiores juristas de todos os tempos, ele mandou escrever no chão da reitoria, em letras garrafais: no universo da cultura, o centro está em toda parte. Então, o centro de uma universidade não pode estar baseado numa cultura materialista, sobretudo quando o povo que sustenta as nossas universidades é de aculturamento espiritualista. Seria um contrassenso. Aliás, o professor Miguel Reale, interessante, ele foi operado no Estudo do Coração, e ele escreve um artigo para o jornal Estado de São Paulo, dizendo assim, que ele foi operado do coração e teve que passar por circulação extracorpórea, quer dizer, o seu coração ia ser aberto e precisava de uma máquina que fizesse o papel do seu coração. Então o seu sangue transitou por uma máquina fora do corpo dele. E o cérebro, para não sofrer danos, foi resfriado a 4 graus centígrados. E ele relata tudo o que foi falado na cirurgia e que é confirmado por todo o staff. Isso ele escreve no jornal Estado de São Paulo, no editorial na época. E ele diz: portanto, incito os cientistas da universidade da qual fui reitor a pensar na possibilidade da consciência estar fora do corpo. Então isso saiu no jornal Estado de São Paulo. Você veja que existe dentro da ciência formal, para uma ciência honesta, há que se abrir espaço para outras hipóteses que não são somente as hipóteses materialistas. Bom, vamos adiante, por gentileza, pode passar essa, não é? A própria Organização Mundial de Saúde vai colocar que qualidade de vida depende de aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Então, espiritualidade entra oficialmente dentro da medicina como um consenso da Organização das Nações